Hoje eu quero tratar de dois temas, ambos envolvem a China e são importantes para a gente entender o que está acontecendo agora, no início desse ano, no primeiro trimestre, e também o que pode acontecer para os próximos meses. A China, que é um grande player, tem percebido entradas de capitais importantes e a sua conexão com os Estados Unidos esteve num patamar bastante importante, principalmente envolvendo produtos tecnológicos. E isso dá pano para manga, dá muita discussão para a gente falar sobre a guerra comercial entre ambos e as tensões que estão elevadas, mas esses dados e essa nova visão podem trazer um outro aspecto para tudo que está acontecendo. Eu sou Bruno Hemming, economista, doutor em Relações Internacionais, e aqui a gente fala de política e economia global. Bom, a China, e o primeiro momento aqui que eu vou falar é sobre o comércio entre Estados Unidos e China. Ela tem negociado bastante com os Estados Unidos e os Estados Unidos parece que depende muito da China, principalmente em produtos tecnológicos. A balança comercial favorece a China. Pelo menos no mês de março, e só a gente olhando para esse mês que passou, 45 bilhões de dólares foram negociados e compras foram feitas dos Estados Unidos, da China pelos Estados Unidos, o que coloca um pouco em questão toda aquela retórica de guerra contra a China e questões envolvendo sanções econômicas. O que está acontecendo na realidade é que é difícil demais para os Estados Unidos abrir mão da China. É difícil demais para os Estados Unidos fazer o que está se chamando hoje de delinking, ou seja, desconectar, ou de-risking, ou tirando os investimentos, empresas tirando investimentos que tem na China para diminuir o risco e as possibilidades que uma guerra pode trazer e os efeitos colaterais para as empresas e para a economia estadunidense. Basicamente, ambos os países têm uma conexão muito forte. O comércio que vem sendo travado entre eles desde os anos 90, ele se complexificou cada vez mais e ele ficou muito interessante para ambos. A China, porque tem um mercado bastante gigante, né, de 340 milhões de pessoas só nos Estados Unidos que consome os produtos chineses e que, de certa forma, aprecia os produtos chineses. Antes era, claro, uma plataforma de produção e exportação de empresas multinacionais que iam fazer a sua produção lá, o seu outsourcing lá. Hoje, pelo menos nos últimos 10 anos, é consumo mesmo de produtos chineses, mas eu estou falando, claro, de produto tecnológico, que são produtos que estão cada vez mais sendo demandados pelos Estados Unidos. Então, quando a gente ouve falar sobre os Estados Unidos recriminando a China com a vontade e a necessidade de fazer sanções econômicas, tudo isso tem que ser ponderado por essa necessidade objetiva que os Estados Unidos têm de trazer produtos de lá. Por quê? Primeiro que a China é bastante produtiva, há uma produtividade do trabalho grande que se elevou muito nas últimas décadas e os produtos que chegam nos Estados Unidos, apesar da distância, apesar de todo o custo de frete e logística, ele é um produto barato. Porque a mão de obra na China, em comparação com a Europa, por exemplo, é mais barata e a produtividade é grande. Esses elementos, esses dados, colocam em xeque muito esse discurso sobre as sanções, o delink. Não quer dizer que não vai acontecer, não quer dizer que não seja um risco, não quer dizer que efetivamente os Estados Unidos não estejam sancionando a China, principalmente nos setores que envolvem tecnologias como semicondutores, que são tecnologias que estão aí para a gente entender o que vai acontecer no futuro do capitalismo, no futuro da produção. Tudo isso é verdade, só que a necessidade dos Estados Unidos também é muito grande. Esses produtos baratos ajudam, e ajudaram por muito tempo, os Estados Unidos a manter uma inflação que beirava 0% da inflação nominal e, claro, taxa de juro baixíssima, que os Estados Unidos sempre teve, taxa de juro real, podendo fazer esse quadro aí de liquidez extremada nos Estados Unidos, com muita ajuda desse comércio extremamente vantajoso para os Estados Unidos, porque encheu seus mercados de produtos baratos, de qualidade crescente, né, ao longo do tempo, e que colocaram uma tampa na pressão que é a inflação para qualquer economia, e os Estados Unidos não é diferente disso, já que é uma economia que vive muito de mercado de capitais, tem uma necessidade muito grande de atrair capitais do mundo inteiro para se investir na bolsa de valores, nos mercados de títulos secundários dos Estados Unidos, porque eles são motor da economia dos Estados Unidos, e a inflação seria um problema muito grande para continuar a fazer essa tendência se concretizar ao longo do tempo. Então, há nos Estados Unidos, e na razão
de ser dos Estados Unidos, como o capitalismo dos Estados Unidos evoluiu, uma participação bastante importante da China, e esses produtos são importantes. Agora, março de 2023, tendo passado mais de um ano da guerra entre Rússia e Ucrânia, e com as alianças entre Xi Jinping e Vladimir Putin cada vez mais forte, entre Rússia e China investindo em diversos setores, ajuda que a China deu, em certa medida, para a Rússia fazer um drible nas sanções econômicas. Tem um vídeo aqui no canal que eu explico como a economia da Rússia se comportou no último ano e tem se comportado até agora. É um indicativo bastante importante para a gente entender como é intrincada essa relação entre os países, como os Estados Unidos também depende muito da China e não pode fazer qualquer movimento muito mais agressivo sem, com isso, levar em conta que ele pode perder muito e, claro, gerar, dependendo dos efeitos colaterais disso, uma revolta, não tem uma revolta, mas pelo menos uma desconfiança muito grande, uma visão negativa em relação ao governo dos Estados Unidos, porque se está rompendo uma ligação muito importante que favorece muito ao quadro político dos Estados Unidos, a toda a questão da sustentação política e econômica que os Estados Unidos têm. E esse ponto da Rússia já leva para o segundo ponto. Os únicos países que estão tendo políticas monetárias expansionistas nos últimos tempos são Rússia e China. A Rússia chegou a praticar uma taxa de juros de praticamente 20% ao ano em função da guerra entre Rússia e Ucrânia, e a inflação também subiu em um determinado período. Agora ela baixou as taxas de juros e está na casa dos 7%, se eu não me engano. A China, da mesma forma, também tem uma política monetária que se expande, está na casa dos 3% mais ou menos, não tenho o número exato aqui, mas é praticamente isso. E o que a gente pode ter em consideração, e claro, a inflação da China é baixa, né? Ela não é uma inflação alta. E são os dois únicos países que estão praticando taxas de juros decrescentes ao longo do tempo e têm se beneficiado disso para dar um boost nas suas economias. O resto do mundo, não. O resto do mundo está praticando taxas de juros crescentes e fazendo um aperto monetário. Por que isso é importante? O segundo ponto, ele fala exatamente sobre fluxos de capitais que estão indo para diversos lugares do mundo. Economias emergentes têm se beneficiado disso. O Brasil é um deles, a Turquia, a Argentina, em certa medida, também tem uma vantagem, mas os grandes players desse fluxo de capital indo para países emergentes, né, principalmente, é Taiwan, em primeiro lugar, e China. Lembrando que a China tem fortes controles de fluxo de capitais, fortes controles cambiais e um mercado financeiro bastante controlado também. Então é notável a China ter conseguido captar esse dinheiro todo, e esse dinheiro vem na forma de quê? Investimentos estrangeiros em equity funds, que são mais ou menos o que a gente pode chamar de investimentos num pool de ativos, né, em vários ativos, que vão vir de diversos investidores do mundo inteiro, principalmente Estados Unidos e Europa. Então essas pessoas investem nesses fundos que gerenciam esses ativos, e esses ativos vão ao encontro, né, e vão colocar o seu dinheiro num portfólio que tem muitos ativos chineses. Esse dado é importante porque o que se vê é um fluxo de capitais indo para a China, na medida em que a China ela tem uma perspectiva de crescimento importante para esse ano. Claro, se a gente pega os dados que vieram agora, do PMI, do crescimento da China, eles não dão tanta esperança, eles não são tão positivos quanto se esperava. As grandes ETFs, que são aqueles ativos, né, aqueles papéis que englobam outros papéis do mundo inteiro e da China também, que a BlackRock tem, outras empresas, né, do mercado financeiro possuem, eles projetavam um crescimento X e veio abaixo disso, 20%, 30% abaixo disso, mas não é tão assustador. Por quê? A China, ela não tem a perspectiva de crescimento até metade do ano tão grande quanto se esperava no final do ano de 2022, só que isso se deve muito a esse aperto monetário que eu coloquei, que está sendo imposto pelo Banco Central Europeu, principalmente Estados Unidos. Logo, isso vai impactar no crescimento econômico. E sem crescimento econômico também a China sofre, porque é o mercado consumidor dos seus produtos, tal qual a motivação, né, da primeira parte do vídeo eu coloquei, que são os produtos tecnológicos que vão da China para os Estados Unidos. Isso fica muito claro, né, que é um detalhe que não é só um detalhe, é um elemento importante da análise. O fato de que o mundo não cresce, o mundo anda de lado, ele está num crescimento que é quase estagnado e pode vir a ser
uma crise, recessão, e isso, óbvio, que vai impactar a China. A China não é descolada no mundo, ao contrário. Ela é uma plataforma que recebe investimentos no mundo inteiro e tem plantas produtivas do mundo inteiro. Essas plantas precisam, para serem acionadas a todo vapor, de demanda. Sem demanda, isso não vai acontecer. Bom, agora, o que a gente pode esperar da China e todo esse investimento em direção à China? Ele pode aumentar na medida em que, se tiver uma perspectiva de que o quadro pode virar. Se não virar, a China ela tem capacidade de ter um crescimento autônomo, não é tão grande quanto um crescimento que é baseado em exportação, mas ele é um crescimento importante. Então, não encontrando valorização em outros lugares do mundo, pode ainda acontecer do dinheiro, né, que está indo através desses fundos de investimento que apostam em certas empresas da China, que está indo em direção à China, continuar indo, porque o cenário no mundo inteiro piora muito. Né? E se piorar muito e a China continuar crescendo, nem que seja pouquinho, obviamente as perspectivas de que o dinheiro vá continuar fluindo para lá são grandes. Isso não é de forma alguma querer diminuir a importância que uma crise no mundo vai ter na China, mas é mais fácil pensar o mundo tendo uma queda gigantesca nas suas perspectivas de crescimento e a China, no mais pessimista dos cenários, ter uma projeção de crescimento abaixo daquela esperada. Tem uma sensível diferença nisso, uma sensível diferença entre as realidades dos países, entre as perspectivas de crescimento, e dessa forma que a gente pode esperar que vai ocorrer o desempenho econômico tanto da China quanto dos países do mundo. São praticamente duas vias opostas, né, que em algum momento vão se encontrar, mas não vai ser um encontro, uma colisão frontal. Né? Vai ser a China indo para um lado e o mundo indo para o outro, que é um lado muito mais negativo, muito mais problemático. A gente da China tem que esperar ver os dados que vão sair por agora, principalmente do PIB, desse PIB do início do ano, que vai nos dizer o ritmo de crescimento chinês e como a gente deve ler os próximos dados da China. Apesar de não tão animadores, né, como eu comentei, eles ainda são otimistas. E isso falando do Citibank, né, JP Morgan, outras instituições que estão analisando as possibilidades de crescimento da China e apostando muito na retomada que o fim da política de Covid-0 pode trazer dinamismo para a economia chinesa. O setor imobiliário, que é um setor sempre preocupante, ele também, apesar do decrescimento dos últimos trimestres, ele apresenta uma perspectiva de crescimento para esse ano, porque nas pesquisas feitas pelo Banco Central da China e outras instituições, a tendência desse consumidor de imóveis de investir novamente em imóveis, de voltar a colocar o seu dinheiro nesse ativo. Então, e claro, né, a gente sabe que o setor de construção civil, por óbvio, é um puxador de demanda, um puxador de crescimento de PIB bastante importante. A gente pode, então, esperar da China resultados aí que vão ser diferentes, pelo menos, do resto do mundo. E isso, lógico, que atrai dinheiro, isso, lógico, que gera interesse do mundo inteiro e mostra, né, que há realmente um outro eixo econômico se formando, inclusive nesse lado financeiro, que é do investimento externo indo para a China. Vale destacar também que a China já há algum tempo tem promovido um tapete vermelho, digamos assim, para os investimentos externos, querendo captar essa poupança do mundo para os seus negócios, para as suas intenções de crescimento, as suas intenções de investimento, e isso para a China só tem benefício. Não quer dizer que a China vai abrir para fluxos de capitais voláteis, não, ou vai abrir mão do controle cambial, não é o caso, mas entrando dinheiro, pode ser que haja uma flexibilização ou outra, e isso pode ser benéfico para a China. O que a China não quer, lógico, é perder controle da sua gerência monetária, das suas políticas monetárias, que até agora, pelo menos, tem dado certo, dado que ela consegue diminuir as taxas de juros sem aumentar a inflação, como o resto do mundo, que aumenta os juros e tem pressão inflacionária a rodo, muita, gigantesca. Bom, mas por hoje era isso. Eu agradeço demais vocês. Vocês puderam ver aí que tanto no comércio entre China e Estados Unidos, quanto nas possibilidades de crescimento da China, há um campo muito grande para a gente olhar, são coisas interligadas, mas que vão trazer muitos resultados, muitos dados aí para a gente analisar, não só a China, mas o resto do mundo. O mundo inteiro se liga com a China e depende muito dela. Um pouco do que pode vir, no pior dos casos, a recessão no mundo, vai estar ligado ao crescimento chinês, vai estar ligado a esse dinamismo que a China tem econômico, tecnológico, que ela está apresentando agora. Por hoje era só. Muito obrigado, agradeço a audiência e até a próxima.